Boa tarde, amigo ouvinte. Está no ar o programa A Voz Reformada, a mensagem bíblica para os dias atuais. Aqui quem fala é o reverendo Daniel Alves. É um prazer enorme estar com você, sintonizado neste nosso programa, nesta tarde. O programa A Voz Reformada do Sul é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Canoas. Nesse mês de agosto estamos comemorando 161 anos de igreja evangélica protestante aqui no nosso país. Uma igreja firmada sobre os princípios reformados, que tem as escrituras do Antigo e Novo Testamentos como única regra de fé e prática. E a igreja que adota como símbolos de fé a Confissão de Fé e os catecismos maior e breve de Westminster. Aqui no Sul, a nossa igreja está presente em cerca de 35 cidades e o nosso desejo sincero é ver a IPB presente em cada cidade do nosso amado estado do Rio Grande do Sul. Por isso mesmo, nós estamos investindo nesse programa de rádio com o propósito de levar a mensagem reformada às mais de 150 cidades da região metropolitana de Porto Alegre e também pela internet, no desejo sincero de que possamos ter mais igrejas presbiterianas espalhadas pelo nosso Brasil e, especialmente, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma das menores quantidades. E o nosso desejo de fazer isso é porque a palavra de Deus nos manda pregar o evangelho por toda parte. E, embora estamos falando da igreja, a mensagem central nossa não é da igreja, mas é a mensagem de Cristo, a mensagem daquele que veio ao mundo para nos salvar. Por isso mesmo, nesse primeiro momento, eu quero ler com vocês um texto bíblico para a nossa reflexão breve, que está no livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias estava desanimado diante de tudo que ele estava vendo. Ele chegou até a dizer assim, uma Lamentações 3,18: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. A própria esperança dele em Deus tinha se acabado. Mas então ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em época de caos, de grande degradação, podemos nos voltar para Deus e encontrar esperança no Senhor. E ele começa a lembrar de muitas coisas que lhe trouxeram esperança. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Jeremias pôde recobrar sua esperança, lembrando de coisas que falam sobre o caráter de Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é a minha porção e jamais será arrancado de mim. Deus é bom e eu continuarei vendo a bondade de Deus ainda nesse mundo, apesar de todas as desgraças, as catástrofes que nos sobrevêm. Então eu gostaria de dizer para você que a bondade de Deus se revelou em Jesus Cristo, que é a essência de toda bondade, e veio ao mundo para nos salvar, para nos trazer esperança. Então, nesse primeiro momento, queremos deixar esta palavra para você que está desesperançado, entristecido, quem sabe como Jeremias no início. Pereceu minha esperança no Senhor. Nem em Deus você tem mais esperança. Pois se você está assim, você pode ressuscitar essa sua esperança ainda, crendo no Senhor Jesus, e Ele poderá transformar a história da tua vida. Você está ouvindo o programa Voz Reformada, a mensagem bíblica para os dias atuais. E nesse momento nós vamos ouvir uma canção que eu quero dedicar exclusivamente aos jovens da Igreja Presbiteriana de Canoas, que estão reunidos ali no sítio em Gravataí. Que Deus os abençoe grandemente, que a nossa mocidade se fortaleça, cresça e demonstre ter o caráter de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandemente.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Me falta.
Teremos agora o bloco Mulheres da Reforma com Cíntia Costa. Certamente uma palavra de edificação, lembrando de grandes mulheres do passado que fizeram grande diferença para que as mulheres hoje no presente também atuem de maneira a glorificar ao Senhor Jesus. Vamos aprender então sobre a Mulher da Reforma deste sábado. Pois bem, vamos então aprender inicialmente sobre mais uma mulher hoje da Reforma. Você sabe quem é ela? Vamos lá? Atente aí, nós vamos aprender um pouquinho mais, ter um pequeno vislumbre sobre uma mulher chamada Louisa de Coligny. O que é que você sabe sobre ela? Foi uma importante mulher também no tempo da Reforma. Atente então para um pouquinho da sua vida. Entre os filhos do almirante Coligny, da França, estava a nossa querida Louisa. O seu pai havia lhe dado uma excelente educação. Vale lembrar que naquela época não era para toda mulher que era encaminhada a uma educação. Então o pai dela, esse almirante Coligny aqui, não lhe deu apenas uma simples educação, mas uma excelente educação. Então observe que nós estamos num outro contexto, falando de uma outra época, não é? Não é como nos dias de hoje. Mas ele, o seu pai e a sua mãe deram a ela o que era ainda muito melhor, que é a sua fé reformada. Tanto que o lema deles na família era: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um lema para você ter arquivado no seu coração, na sua mente e jamais negociar esse princípio. Durante toda a sua infância, o seu pai estava envolvido nas guerras dos huguenotes, lutando e sofrendo e labutando pela fé reformada. Dentre os oficiais que lutavam junto com seu pai, se encontrava o jovem Charles de Teligny, pretendente inclusive à mão de Louise. Eles se casaram em 1571. Houve uma trégua e um certo período de paz depois das guerras, mas infelizmente durou muito pouco, apenas um pequeno tempo. Louisa perdeu seu pai e o esposo na fatídica noite de 24 de agosto de 1572, onde mais de 25.000 huguenotes foram mortos ou gravemente feridos, apenas em Paris. Essa noite ficou conhecida como o Massacre de São Bartolomeu. E essa noite, essa morte se deu exatamente porque esse povo, esses mais de 25.000 pessoas, não negociaram a sua fé. Morreram em razão da sua fé. É esse nível de povo que nós desejamos ver aqui no nosso amado Brasil. Não se sabe bem como, mas Louisa conseguiu escapar. Não havia tempo nem para ela prantear, apenas para fugir. E talvez nem para isso, foi pela pura graça de Deus. O mais provável é que ela tenha fugido a pé e sozinha, né? Tentou ali achar uma forma de se livrar da morte. Depois de avisar algum tempo a sua madrasta e os seus irmãos sobre o que havia acontecido com seu pai e pedir para que fugissem também, ela e o seu primo fugiram para onde? Genebra, lá a cidade onde Calvino estava, a cidade que foi conhecida como Cidade dos Refugiados e pelas quais nós já vimos tantas mulheres que foram levantadas por Deus para abrigar todos esses refugiados que não negociavam a sua fé, que não apenas conheciam da palavra, mas que vivenciavam e que se fosse necessário morrer para não negar o nome de Cristo Jesus, tanto homens como mulheres, elas assim faziam. Louisa, apenas com 19 anos, tornou-se então órfã, viúva exilada e ainda por cima com uma extrema pobreza. Ela permaneceu em Genebra e em Berna por algum tempo, mas finalmente seguiu o caminho de Heidelberg, onde ela foi cordialmente recebida pelo príncipe Frederico III do Palatinado. Os franceses chegaram inclusive a oferecer a ela propriedades, se ela assim renunciasse à sua fé reformada. Mas assim como Moisés, lá em Gênesis, né, ela preferiu a pobreza do que todas as riquezas da França, mas jamais negar o nome de Cristo Jesus. Esse era o maior tesouro para a vida de Louisa.
Em Heidelberg, ela conheceu Charlotte de Bourbon, que também havia sido exilada e encontrava refúgio por ali. Se tornaram boas amigas. Daqui mais alguns dias nós vamos aprender sobre essa mulher também. O povo da Holanda logo aprendeu a amá-la. E Louisa e Charlotte se tornaram amigas. Amigas porque tinham muitas coisas em comum, inclusive o sofrimento. E desse sofrimento, por conta da perseguição da fé, também nasceu uma bela amizade. Depois de algum tempo, Charlotte de Bourbon, que era esposa do príncipe de Orange, morreu, veio a falecer. E algum tempo, muito depois, em 1583, o mesmo príncipe propôs casamento a Louise. E ela estava muito feliz, porque de fato ele assim havia escolhido, visto ela ser filha do almirante Coligny. Eles se casaram em 12 de abril de 1583 e passaram a residir em Delft. O povo da Holanda logo aprendeu a amar Louise. O seu charme pessoal e os seus modos bem polidos encantavam os seus súditos. O povo holandês havia sim reverenciado Charlotte, mas agora amava a querida Louise. Em 28 de fevereiro de 1584, nasceu a ela um filho, o príncipe Frederico, que depois viria a ficar conhecido como o tão ilustre príncipe de Orange e líder dos holandeses. Louisa também enfrentou conflitos e temores, além de muitas e muitas alegrias no decorrer da sua vida. Ela temia que o seu marido fosse assassinado, visto que a recompensa oferecida pelo rei da Espanha ainda continuava com validez. E o seu receio de fato provou ser verdadeiro. Um francês chamado Gerard, proveniente de uma parte da França que se encontrava sob o domínio espanhol, pensando na grande recompensa e movido por sua fé romanista, maquinou por 6 anos o assassinato do querido príncipe de Orange. Gerard foi a Delft em maio de 1584 e se dedicou tanto ao serviço do príncipe que acabou se tornando um dos seus servos de maior confiança. E em 10 de julho de 1584, Gerard assassinou o príncipe Guilherme de Orange, deixando Louisa novamente viúva. Com 32 anos, ela ficava viúva pela segunda vez, uma mulher marcada por sofrimento. Foi uma terrível provação, mas Louisa confiava em Deus e sabia que Ele jamais a abandonaria. E suportou todo o seu sofrimento, sempre com uma bela resignação. Ficou, sim, sem recursos financeiros e teve dificuldade com a manutenção, inclusive, da sua família. Mas as províncias holandesas, no entanto, gentilmente concederam a ela uma pensão anual, o que a ajudava a manter a sua casa. Apesar de certa tranquilidade financeira, ela enfrentou ainda muitas preocupações e cuidados, especialmente com relação à educação das 6 filhas, que era da esposa anterior de Guilherme. Este dever ela cumpriu fielmente, cuidando de cada uma, como de fato fosse a filha dela. A ponto de se dizer, inclusive entre a cidade, que ela estampou o seu próprio caráter naquelas meninas, nas suas 6 filhas, de modo que as 6 meninas pareciam muito mais com Louisa do que com a sua própria mãe. O caminho de Louisa ainda viria a enfrentar alguns reveses. As controvérsias religiosas irromperam na Holanda de forma brutal entre calvinistas e os arminianos. Quando o governo holandês ordenou a todos os arminianos e remonstrantes deixassem o país, ela intercedeu por eles. O resultado foi que ela se tornou impopular entre os holandeses e não pôde mais se sentir em casa entre eles, por conta da sua fé. Então, após ter residido por 37 anos na Holanda, ela decidiu deixar aquele país e retornar para a França. Louisa partiu debaixo de vaias da população nas ruas, mas não rompeu com a sua fé. Mas o seu filho, Frederic, que ficou na Holanda, acabou por tornar-se rei, reintroduzindo ali a liberdade religiosa,
permitindo que os arminianos retornassem, inclusive, para o seu lugar de origem. Enquanto isso, grandes mudanças políticas haviam ocorrido na França. O rei Henrique de Navarra tinha se tornado rei da França e os reformados haviam conseguido o direito de culto, de acordo com o Edito de Nantes. Desse modo, a nossa querida Heloísa pôde ter do privilégio de poder retornar à sua terra natal e cultuar assim ao Senhor. Heloísa viveu apenas por um curto período depois que retornou à França, quando se tornou conhecido que estava gravemente enferma e prestes a morrer. Os irmãos da sua antiga igreja fizeram de tudo, inclusive a visitaram, para que ela renegasse a sua fé reformada, tentando ganhá-la para a sua fé anterior. Ela se declarou firme quanto aos princípios da fé reformada e segura em sua esperança no céu e da salvação por meio unicamente dos méritos de Cristo Jesus. Morreu sim, regozijando-se em esperança, em 9 de outubro de 1620, e jamais negou a sua fé encravada através da pessoa de Cristo Jesus. Veja que mais um magnífico exemplo nós temos aqui, de mais uma mulher da reforma, a nossa querida Heloísa. Fica de lição para nós, jamais negociarmos a nossa fé, a fé no único Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Cíntia, pela exposição sobre esta mulher que marcou sua época, assim como tantas outras mulheres têm marcado a sua época também. Próximo sábado, se Deus quiser, vamos aprender sobre mais uma mulher da reforma. E agora nós queremos ouvir uma canção e mais uma vez eu quero oferecer essa canção com todo amor e carinho a você que é nosso aniversariante do dia, a você que tem acompanhado o nosso programa, que tem sido edificado com as instruções da Palavra de Deus. Receba essa canção e louve ao Senhor, dizendo que Ele é o único na nossa vida, que Ele é o único que nós realmente podemos confiar. Por isso a nossa fé precisa estar firmada nele. Deus abençoe, daqui a pouco a gente volta. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Salvação, infinito amor, atendo suplicar dessa oração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor,
Agora nós vamos ter um momento de reflexão na Palavra de Deus com o Dr. Augustus Nicodemos. E ele dará seguimento à série de exposições sobre o sermão escatológico de Jesus. Se você quiser aprender mais sobre esses temas, não deixe de acompanhar todas as quintas-feiras às 8 horas as exposições que temos feito, estudos bíblicos, no curso de Escatologia Bíblica, intitulado O Fim do Mundo. Se você quiser fazer isso gratuitamente, é só acessar nossa plataforma no YouTube, IPB Canoas, e seja edificado. Vamos então agora abrir o nosso coração, a nossa mente, para refletir nas verdades da Palavra de Deus. Olá, queridos, estamos de volta com mais uma devocional da série O Triunfo Final de Cristo, baseado no sermão escatológico de Jesus, que é encontrado em Marcos 13, Mateus 24 e 25 e Lucas 21. São as passagens paralelas, muito embora o tema dessa nossa última devocional não está explicitamente referido dentro dessas passagens que eu acabei de mencionar. Estou falando do novo céu e da nova terra como sendo a parte final do plano de Deus, a consumação de tudo que o nosso Deus planejou antes da fundação do mundo. Espero que esse estudo seja uma bênção na sua vida e que a semelhança das demais devocionais sirva para o seu encorajamento e fortalecimento na fé que há em Cristo Jesus. Portanto, devocional 9, os novos céus e nova terra. Vamos lembrar o que nós vimos até aqui nos nossos estudos sobre o sermão escatológico de Jesus. Vimos que esse sermão ele foi a resposta que o Senhor deu à pergunta dos seus discípulos a respeito dos sinais que haveriam de acontecer, anunciando a destruição do templo de Jerusalém, a vinda dele e o fim do mundo. Então, nesse contexto, respondendo a eles, o Senhor Jesus falou a respeito da destruição do templo, da tomada de Jerusalém, falou dos grandes sinais que haveriam de acontecer nesse período que ele chamou de princípio das dores, que é o período entre a sua primeira vinda e a sua próxima vinda. Ele falou também da chegada do anticristo e da grande tribulação. E mais tarde ele fala também do seu retorno em glória, quando ele vier para salvar o seu povo, julgar os ímpios e enviar cada um para o seu destino eterno. Os que são seus, que ele chama de benditos de meu Pai, ele haverá de dar entrada no reino dos céus. Mas aos malditos, ele vai apartá-los dele para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma coisa tremenda, séria, grave e que deveria nos levar a todos a buscar o nosso Deus e também em favor daqueles que ainda não o conhecem. Hoje nós veremos o ensino do Novo Testamento sobre o período posterior a isso, que também é o período final da história desse mundo, que é o período dos novos céus e da nova terra, que será o local da habitação eterna daqueles que forem salvos. Enquanto eles estarão gozando a imortalidade, a felicidade perpétua, eterna, os ímpios estarão sofrendo eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Embora essa parte sobre o novo céu e a nova terra não faça parte, ela não foi ensinada por Jesus no sermão profético, entretanto ele mencionou a respeito desse período em outras partes dos evangelhos. E, além disso, seus discípulos também trataram, especialmente Pedro, trataram desse assunto, e também que já havia sido antecipado pelos profetas do Antigo Testamento. E, por falar no Antigo Testamento, vamos começar então com o profeta Isaías. Eu quero ler aqui para vocês a primeira menção de novos céus e terra que nós encontramos na Escritura, que foi através do profeta Isaías, Isaías 65, do verso 16 ao verso 25. Deus, falando através do profeta sobre o futuro que ele tinha revelado para o seu povo, fala de um período em que, verso 16, já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor.
Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Essa é uma passagem muito conhecida do profeta Isaías, em que ele descreve o reino milenar, o reino messiânico, o reino do Messias que haveria de vir e que nós entendemos se refere àquele período logo depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, que se estende eternidade afora. Aqui algumas observações, elas são necessárias. A primeira delas é o seguinte, vou comentar um pouquinho aqui do lado direito da tela você tem o que seria uma pintura do profeta Isaías, um artista aqui que eu desconheço a sua autoria. O que nós acabamos de ler foi uma visão que Isaías teve do novo céu e da nova terra que Deus prometeu que haveria de criar. A expressão aparece claramente, eis que crio novos céus e nova terra. E é o reinado eterno do Messias. Isaías descreve o que Deus mostrou para ele usando a linguagem da sua época. O que naquela época expressava aquilo que Isaías viu? Era uma terra cheia de crianças, de velhos, cheia de árvores, animais vivendo em paz. Era o ideal de prosperidade e de alegria da época. Lembra que Israel era uma sociedade que sobrevivia das plantações, da agropecuária. E que, portanto, sempre que se falava em prosperidade, sempre que se falava em felicidade, se imaginava uma fazenda frutífera, cheia de gado, cheia de árvores, crianças brincando, os animais vivendo em paz. Então, é assim que Isaías descreve essa visão que ele teve da glória futura, do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Ali ele viu que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, ou mesmo morte, apesar de que ele fala ali de pecado, é a maneira de falar, né? A morte, é a maneira de dizer que as pessoas haverão de viver para sempre. Ele fala, ali haverá apenas prosperidade, longevidade, que no caso é imortalidade, união, paz, amor e muita alegria. Na verdade, o que Isaías está vendo é a restauração do jardim do Éden, a restauração daquele jardim maravilhoso que Deus plantou, cheio de frutas, de animais, plantou um certo lugar do Éden e ali colocou o homem pela primeira vez juntamente com a sua mulher. A diferença é que os novos céus e a nova terra será mais do que a simples restauração do jardim, porque estará num nível superior no sentido de que não haverá mais possibilidade do mal entrar. No primeiro jardim que Deus construiu, tudo era perfeito, mas havia possibilidade do pecado. No novo jardim, no Éden restaurado, no novo céu e na nova terra, essa possibilidade não haverá mais, porque Deus já lidou definitivamente com a questão do pecado. O pecado já foi julgado e ele foi pago, as suas demandas foram atendidas através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e, portanto, aqueles que são salvos tiveram o problema do pecado resolvido em suas vidas. Deles foi tirada a culpa do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Portanto, no novo céu e na nova terra, não existe a menor possibilidade de que o pecado entre outra vez no meio do povo de Deus. Aliás, esse era o plano de Deus desde o começo. Ele chegar numa situação em que o pecado deixasse de ser uma ameaça para a sua criação. Agora vejamos o que o Senhor Jesus ensinou a respeito sobre o mundo vindouro. Em Mateus 8:11, ele disse aos seus discípulos: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu entendo que por reino dos céus e reino de Deus, algumas vezes, Jesus está se referindo a esse período do novo céu e da nova terra que habita a justiça. Essas duas expressões, reino dos céus e reino de Deus, elas são bem abrangentes no ensino de Cristo.
e se refere ao domínio de Deus sobre toda a sua criação, particularmente sobre o seu povo. Mas às vezes o termo é usado por Jesus para se referir especificamente àquela característica, peculiaridade ou aspecto do reino de Deus, que é a sua consumação no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, como aqui, por exemplo, onde ele diz que Abraão, Isaque e Jacó, ressurretos naturalmente, né, porque eles já morreram, mas ressuscitados, eles tomarão lugar à mesa para se banquetear juntamente com milhares, milhões que virão do Oriente e do Ocidente, isto é, de todas as partes do mundo, e se banquetearão com eles nisso que nós chamamos de novo céu e na nova terra, e que na linguagem de Cristo é o reino dos céus. Da mesma forma, em Lucas capítulo 22, 17 a 18, na noite em que foi traído, ceando com os discípulos, tomou um cálice e, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A vinda do reino de Deus, quando Jesus de novo beberia o fruto da videira juntamente com seus discípulos, só pode se referir ao novo céu e à nova terra, quando os discípulos teriam ressuscitado e eles poderiam sentar-se com Jesus à mesa e juntos tomar do fruto da videira outra vez. E Lucas capítulo 20, 34 a 36, Jesus disse que os filhos desse mundo casam-se, dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Perceba aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus Cristo disse que haverá uma era vindoura. E ele disse que nessa era entrariam aqueles que eram dignos. Ele se refere ao seu povo, aos eleitos que foram salvos pela graça. Esses ressurgirão dentre os mortos. E eles não casam e nem se dão em casamento nessa nova realidade, no novo céu e na nova terra, pois eles não podem mais morrer. Aparentemente, a necessidade de casamento e ter filhos é porque a raça humana ela morre, os membros da raça humana morrem. E se eles não tivessem filhos, a raça humana se extinguiria muito brevemente. Mas uma vez que nós não podemos mais morrer, que somos imortais depois da ressurreição no novo céu e na nova terra, então não haverá mais casamento. Somos, como Jesus diz aqui, os anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vamos ver agora o ensino do apóstolo Paulo sobre a nova criação. Paulo também não usa a expressão novos céus e nova terra, mas em Romanos capítulo 8, 18 a 23, ele fala dessa recriação da atual conjuntura, da atual realidade. Veja como ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Observe que nessa passagem, o apóstolo Paulo diz que a criação, aquela criação, a primeira criação, aquela que Deus fez no início de tudo, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, a criação está sujeita à vaidade. A vaidade aqui é o pecado. A referência de Paulo é a maldição que Deus colocou sobre a terra por causa do homem. Maldita é a terra por tua causa. E ela está sujeita, está escrava do pecado, aos efeitos do pecado. E ela vive agora, eu até destaquei em negrito aí, não sei se você dá para ver, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então Paulo menciona um momento em que a atual criação, que está debaixo do cativeiro do pecado, será redimida. Isso será quando se manifestar os filhos de Deus. A referência é a ressurreição dos mortos na vinda de Cristo.
quando então ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, libertando a atual criação do seu cativeiro. Isso que Paulo ensina. Mas lá no livro de Apocalipse, nós encontramos também uma descrição dada pelo apóstolo João. Ele registra uma visão que ele teve de Deus criando novo céu e nova terra. Veja só, ele diz aqui, capítulo 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aqui do lado direito da sua tela tem o que seria uma representação gráfica da Nova Jerusalém, que é um cubo perfeito. Ele diz aí no verso 2, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E mais adiante no capítulo 21 ele dá as dimensões, né? O que seria exatamente um cubo de vidro, de ouro transparente como vidro, e com os fundamentos, as 12 portas, 3 de cada lado, representando os patriarcas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo. Então isso é apenas uma descrição gráfica do que seria. Nós entendemos que, na verdade, é uma descrição alegórica ou figurada da perfeição e da beleza da igreja. Mas o ponto aqui é no verso 21, que João diz que ele viu o novo céu e a nova terra, aqueles que foram falados pelo profeta Isaías, que foram mencionados pelo Senhor Jesus como o reino dos céus, e que Paulo se refere como sendo a criação restaurada. E ele diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, como nós o conhecemos, já não existe. E diz aí no verso 3 que eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque não vai ter luto, não vai ter pranto, nem dor, as primeiras coisas passaram. É extremamente similar ao que diz o profeta Isaías, e diz também o apóstolo Paulo. Perceba aqui que nessa visão de João, ele está vendo a criação dos novos céus e terra exatamente como Isaías disse, que ele descreve de maneira figurada, usando símbolos conforme toda a linguagem de Apocalipse. E ele acrescenta alguns elementos novos àquilo da visão de Isaías. Por exemplo, a visão da Nova Jerusalém, que é o símbolo da igreja glorificada, símbolo da igreja glorificada. Agora vamos para a descrição mais detalhada de como Deus vai criar esse novo céu e a nova terra, que nós encontramos no Novo Testamento e que está na segunda carta de Pedro, que eu vou ler aqui no capítulo 3, do verso 5 até o verso 13. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aqui Pedro está se referindo aos falsos mestres que estavam dizendo: cadê Deus? Cadê a vinda de Cristo? Por que essa demora? Pedro diz: eles estão esquecidos que no passado Deus destruiu o mundo através da água, mas agora, se referência ao dilúvio, né? Aí no verso 7, mas agora os céus que existem e a terra, pela mesma palavra, a mesma palavra que os criou, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa aqui é a promessa que nós lemos lá em Isaías, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui o apóstolo Pedro traz informações que nós não vimos, não é, nos outros relatos.
Aqui à minha esquerda está uma tentativa de expressar o que seria o fim dos tempos pelo John Martin, que foi um artista vitoriano, viveu no tempo da rainha Elizabeth II, pouco depois, no período vitoriano dos puritanos. Está aí uma descrição dessa transformação. Olha o que Pedro está dizendo aqui. O céu e a terra que existem agora estão reservados por Deus para o fogo, uma vez que já foram destruídos pelas águas do dilúvio. E no dia que Deus for fazer isso, haverá o juízo e a destruição dos homens ímpios. É o que nós temos dito até agora. Quando Cristo vier, uma série de são dos mortos, o juízo final e a destruição do mundo presente e a introdução do novo céu e da nova terra. Esse dia de Cristo, que é chamado o dia do Senhor, ele virá como ladrão de noite, mas com grande barulho. O céu e a terra serão desfeitos em fogo da parte de Deus, e toda a realidade que conhecemos será desfeita e se derreterá. Pedro fala dos elementos da terra sendo desfeitos pelo fogo. E aí, conforme a promessa de Deus, do profeta Isaías, ele vai fazer um mundo novo, como que ele vai pegar, é como se fosse um ourives que pega uma barra de um metal e ele aquece aquele metal até o ponto de que ele fica completamente puro, todos os elementos estranhos são tirados e de lá ele cria um novo objeto, ele cria uma nova realidade a partir daquele material que passou pelo fogo da purificação e da transformação. Aparentemente é isso que o nosso Deus vai fazer com essa realidade que nós conhecemos. Ele vai, através do fogo, purificá-la, derretê-la completamente, e dessa matéria ele haverá de fazer o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Se pudermos fazer um resumo do que nós vimos até agora, seria esse. Quando o Senhor Jesus vier em glória, ele haverá de julgar a humanidade, receberá os seus e enviará os ímpios, o diabo, a morte, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque os terá vencido definitivamente. Os mortos serão ressuscitados, como diz o profeta Daniel, capítulo 12, verso 1, na verdade é o verso 3, se não me engano. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E Deus, através do fogo, então, desfará a primeira criação que ele amaldiçoou por causa do pecado do homem. A terra, o sol, a lua e as estrelas. O Deus Criador fará da antiga criação uma nova realidade, um universo novo, uma terra nova. Será a restauração do paraíso a uma glória muito maior e eterna. Os salvos em Cristo, ressurretos de entre os mortos, habitarão nesse novo mundo, com seus corpos glorificados, juntamente com Cristo. E lá não haverá mais possibilidade de pecarem contra Deus, porque o pecado já foi conquistado, o pecado já foi extirpado da realidade humana. Existem algumas coisas que nós não sabemos a respeito do novo céu e da nova terra e que são motivo de discussão entre os estudiosos. Por exemplo, com que idade os ressurretos viverão no novo mundo? Quem morreu quando criança vai continuar criança, vai crescer? Quem morreu quando adolescente vai continuar assim? E os bebês, eles vão crescer ou não? A gente não tem resposta para essas perguntas. Ou, por exemplo, poderemos comer, poderemos beber, poderemos dormir, já que Jesus, depois da ressurreição, quando ele apareceu aos discípulos, ele comeu e bebeu com seus discípulos, comeu mel na presença deles e peixe também. Será que nós vamos comer lá no céu, lá no novo céu e na nova terra, uma vez que nós teremos corpos? Eu não sei. Eu não creio que nós temos evidências suficientes na Bíblia para afirmar ou para negar. Poderemos explorar as profundezas do novo cosmos, já que o corpo de Jesus ele tinha qualidades etéreas, espirituais de deslocamento. Jesus podia aparecer onde ele quisesse, sumir, ele podia se movimentar, né, no tempo e no espaço. Se o nosso corpo vai ser semelhante ao dele, será que eu poderei, por exemplo, me deslocar até os planetas mais distantes e percorrer as profundezas do novo universo que Deus fará?
também não sei. São maravilhas que Deus tem preparado para nós. Poderemos casar, podemos ter filhos, lembrando, porém, o que Jesus Cristo disse, que na ressurreição não casam nem se dão em casamento. Tem muitas coisas que nós não sabemos a respeito desse período extraordinário, desse período misterioso, mas também tão cheio de glória, e que é o nosso destino final. Uma última pergunta que as pessoas fazem: qual é a relação entre o novo céu e terra e o milênio? O livro de Apocalipse diz que Cristo haverá de reinar 1000 anos. E muitos interpretam esses 1000 anos de maneira literal e entendem que essa profecia ela se cumprirá depois da vinda de Cristo. Cristo vem, ressuscita os mortos, se encontra com seu povo, há um julgamento inicial, ele reina 1000 anos aqui sobre a terra. E somente depois desses 1000 anos de reino terrestre é que Cristo, por assim dizer, voltaria uma segunda vez com grande poder e glória para subjugar os ímpios e Satanás que se levantariam no final do milênio. Nossa convicção, porém, com todo respeito a quem pensa diferente, é que as palavras lá de Apocalipse sobre o milênio são figuradas e elas significam simplesmente o período entre as duas vindas de Cristo. Cristo já reina, o milênio é espiritual. Ele já subiu aos céus, já se assentou no trono do universo e dali ele governa a história, conduzindo-a para aquilo que lhe apraz. Portanto, o milênio é de natureza espiritual e já está acontecendo. Apesar desse nosso entendimento de que o milênio é espiritual, nós cremos que Cristo haverá de reinar fisicamente no novo céu e na nova terra por toda a eternidade, juntamente com o seu povo glorificado. Se você quiser chamar o novo céu e nova terra de milênio, eu não me oponho. O que é importante para nós é essa promessa, essa expectativa do novo universo que nos aguarda depois da vinda do Senhor Jesus. Aqui algumas aplicações práticas para nós, para concluir o nosso estudo. Embora não tenhamos todos os detalhes, uma coisa é certa: o que Deus preparou para nós está além da nossa capacidade de descrição, não é verdade? Essa é a nossa esperança final, a âncora da nossa alma, a base da nossa fé. Por mais bonito e agradável que seja o mundo que nós... Perdão aqui, é um alarmezinho aqui para eu tomar meu remedinho, já. Por mais que a gente ame esse mundo em que nós estamos e nós estejamos apegados a ele, nós devemos lembrar que o novo universo a ser criado por Deus transcende em beleza e glória tudo que a gente pode contemplar aqui. O mundo que nós vivemos é muito bonito, ele é muito variado, tem tanta coisa boa, mas o mundo que Deus está preparando para nós e que Ele nos dará depois da vinda de Cristo supera em tudo isso que nós conhecemos aqui e que valorizamos. Portanto, lembremos que aqui ainda não é o nosso lar. Se o nosso lar provisório é tão bonito, imagina aquilo que nos aguarda, não é? Uma outra aplicação é quanto aos sofrimentos desse mundo, especialmente nesse período aqui que nós estamos vivendo, de pandemia, que faz parte dessa realidade, pestes, doenças, morte, tudo isso faz parte desse mundo bonito em que nós estamos por causa do pecado. Mas um dia tudo isso vai passar e dar lugar a esse mundo novo, onde não há dor, não há pandemia, não há peste, não há lágrimas. Louvemos a Deus pelo seu plano maravilhoso. Queridos, eu queria agradecer a vocês por terem seguido essas devocionais, 9 devocionais para essa época de crise, baseadas no sermão profético de Jesus, onde eu procurei desvendar todo o processo da história da salvação, a partir da morte e da ressurreição de Jesus até o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Que o nosso Deus lhe conceda paz, que Ele lhe conceda graça e misericórdia, e que você encontre nessas palavras consolo para a sua alma e alimento para a sua mente e o seu coração para perseverar. Que Deus abençoe. Deus seja louvado. Olá, queridos, pela palavra de Deus ministrada aos com mais nossos corações. Nós estamos chegando ao final do programa A Voz Reformada. Queremos desejar a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe muito a sua vida e não deixe de nos acompanhar através das redes sociais. Esperamos que em breve esse período de isolamento social passe e a gente possa de novo
reunir-se como povo de Deus em nossas igrejas, e vai ser uma grande alegria poder contar com a sua visita, com a sua presença entre nós. Enquanto esse dia não chega, nos acompanhe através da internet. Acompanhe os nossos cultos com transmissão ao vivo, todos os domingos às 9 da manhã e às 18 horas. Será um prazer conhecer você, ainda que nesse período à distância, mas podendo ter um tempo de reflexão na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês ouviram o programa Voz Reformada, a mensagem bíblica para os dias atuais. Nosso compromisso é de fato com as Escrituras. Que Deus os abençoe, agradecemos sua audiência e esperamos em Deus que no próximo sábado estejamos juntos mais uma vez para ouvir a Voz Reformada. Um bom final de semana a todos e que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Voz Reformada com o Reverendo Daniel Alves.